Aí Deus vai falar com Moisés e diz: eu vou fazer chover pão. Eles estavam reclamando de uma coisa que já estava na agenda de Deus acontecer. Quando você reclama, acontecem dois problemas. Primeiro, você é ingrato com o que Deus já fez. E quando você reclama, você é ingrato com o que Deus está para fazer. Porque tem coisa que Deus está gerando, tem coisa que Deus está programado para fazer, mas você está reclamando. Êxodo 16. Deus abençoe vocês. Versículo 4. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover pão do céu para vocês. E o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada, fala comigo, para cada, e eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Pai, aqui está a tua palavra. Fala conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz. É no nome de Jesus que nós oramos, é no nome de Jesus que nós te agradecemos, porque temos certeza que tu estás em nosso meio. Eu não tenho dúvidas, Senhor, que o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a tua voz, ouvir a tua verdade. E que o Senhor possa falar aos nossos corações. E que o Senhor possa falar às nossas vidas. E que o teu nome seja glorificado nessa noite. É no nome de Jesus que nós oramos. E toda a igreja que crê e concorda comigo diz, você pode assentar. A Bíblia vai dizer no livro do Êxodo, capítulo de número 15, capítulo de número 16, que o povo está no deserto, e o povo vem de Elim. Elim foi um lugar de abundância, Elim foi um lugar de fartura, Elim foi um tempo de provisão. O Deus que proveu, o Deus que age, o Deus que faz, mostrou mais uma vez a sua provisão em Elim. Como o pastor falou aqui, 70 palmeiras e 12 fontes de águas em Elim. A Bíblia vai dizer que eles vêm desse tempo abençoado, onde eles são alimentados, onde eles recebem de Deus. Nós só estamos partindo de lugares e chegando a outros porque Deus proveu na nossa vida. Nós só estamos partindo de algumas fases e chegando até aqui porque Deus proveu na nossa vida. Então, sempre, hoje, já é melhor do que ontem. Sempre. O que você está vivendo hoje, por mais dificuldade que você esteja vivendo, é melhor do que ontem. Por quê? De onde você partiu para onde você chegou, Deus precisou prover na sua vida. Quem pode louvar ao Deus que proveu para você estar aqui nessa noite? Proveu o que, pastor? Proveu saúde. Proveu alimento. Proveu livramento. Proveu provisão. Só chegamos porque Deus proveu. Então, se Deus não tivesse provido, nós nem estaríamos aqui. Se Ele não tivesse provido o socorro na hora necessária, você não estava aqui. Se Ele não tivesse provido o livramento na hora necessária, você não estava aqui. Se Ele não tivesse provido a provisão, o sustento, você não estava aqui. Então, deixa eu falar uma coisa, por mais difícil que esteja, Deus já proveu e Deus vai continuar provendo. Por mais lutas que você enfrente, Deus já fez e vai continuar fazendo. A Bíblia diz que eles partiram de Elim, só partiram porque lá foram alimentados por Deus. Mas eu acho interessante é que a Bíblia vai dizer que entre Elim e
e o Sinai, eles vão chegar em outro deserto. A Bíblia vai dizer que eles vão percorrer. E enquanto eles estão percorrendo, eles sentem falta de pão. Eles sentem falta de pão. Sentem falta de pão. Mas Deus proveu para eles chegarem. Então a falta deles hoje chegou. Mas quem está vivendo a falta, está vivendo uma experiência de saber: eu estou passando por isso, já passei por aquilo, mas como Deus proveu lá em Elim, Ele pode prover aqui em Sinai. Então, existe um princípio. Quando você passa por coisas na sua vida e sabe que Deus proveu, você sabe que como Ele fez, Ele também pode fazer. Porque Deus não diminuiu o seu poder. Deus não perdeu o controle. Tudo está no controle de Deus. Pastor, mas o vento está muito forte. Tudo está no controle. Pastor, mas o tempo da falta chegou. Tudo está no controle. Pastor, mas a adversidade veio. Tudo está no controle. Nada perdeu o controle de Deus. Só que quando o povo chega nessa fase da escassez, eles começam a murmurar. Eles começam a reclamar. Se eu falasse para você que o povo que está reclamando é um povo que vem de uma falta por cima de falta, é uma coisa. Mas eu estou falando de um povo que está de barriga cheia. Eu estou falando de um povo que experimentou a provisão há algum tempo atrás. E só porque no meio da caminhada agora teve outra falta, não consegue esperar o tempo de Deus. Eu estou falando para você, não é um povo que está faminto, porque veio de Elim com fome. O povo veio abastecido. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos, existem momentos na nossa vida, e em todos os momentos nós precisamos ser gratos. Porque a gente não está pronto para ver o que Deus vai fazer, se não agradecer pelo que Deus já fez. Eu vou repetir, nós não estamos prontos para ver o que Deus irá fazer, se nós não formos gratos pelo que Ele já fez. Como reclamar, como murmurar e como dizer? Olha o que eles disseram. Era melhor que nós tivéssemos morrido na terra do Egito. Versículo de número 3. Por favor, põe na tela para mim. Os filhos de Israel disseram a Moisés e a Arão: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do... Quem dera nós tivéssemos morrido na terra do... Meu Deus. O que é que eles eram no Egito? O que é que eles eram no Egito? O que eles estão dizendo é, era melhor ser escravo. Era melhor voltar para o Egito do que estar aqui agora e estar precisando de pão. Quem são esses aí, pastor? Eu. Quem é esse, pastor? Você. Não deixa a pressão tirar a tua gratidão, não. Eu vou devagar. Eu vou chegar lá onde Deus me deu. Não deixe a pressão tirar a tua gratidão. Porque a falta de pão era real. Mas jamais eu poderia abrir minha boca para dizer, era melhor estar no Egito do que aqui. O que eles estão dizendo é, eu preferia até ser escravo, mas estar comendo. Aí Deus pergunta para mim, é melhor ser escravo e ter fartura de pão, ou ser livre e passar provação? O que é melhor, meu irmão? Era melhor naquela época, naquele dia que você estava lá, naquela estação que você estava vivendo, ou é melhor agora, sendo provado por Deus em alguma área da tua vida, mas sabendo que Deus já proveu na tua história? Não deixa a pressão tirar a tua gratidão, não. Não deixa um momento difícil tirar a tua gratidão, não. Não olha para trás, olhando para trás achando que o melhor tempo da tua vida foi aquele ou foi aquele. Não, o melhor tempo da tua vida é agora. Porque Ele abriu o mar para você passar por ele. Porque Ele te libertou das mãos de Faraó. Irmão, tem gente que já está vivendo uma grande vitória e nem sabe. Eu conheço uma amiga e ela falou para mim assim, um dia ela falou assim para mim, para minha esposa, nós estávamos juntos, ela disse, eu passei uma fase da minha vida
que eu tinha dinheiro e achava que não tinha. Porque eu estava tão focado no problema. E hoje que realmente acabou, eu vejo que aquele tempo que eu estava reclamando era o tempo que mais Deus tinha colocado na minha vida. Irmão, se você olhar direitinho o que Deus já está fazendo, é porque a gente tende a olhar só para as dificuldades. A gente tende a olhar só para o problema difícil. Tira esse cântico de derrota da tua boca. Tira esse cântico de negatividade da tua história. Era melhor não. É melhor agora, Jesus. Porque o Senhor me libertou, o Senhor abriu meus olhos espirituais. Senhor, eu estou passando essa prova, esse vale, esse deserto, mas é melhor porque agora eu estou mais íntimo do Senhor. Senhor, o Senhor está me provando nessas áreas da minha vida, mas é melhor porque o Senhor já atravessou dificuldades comigo e me trouxe a um novo tempo. Muda essa fita. Não dá para contar a mesma história toda hora, irmão. É o mesmo problema, a mesma dificuldade, a mesma luta, a mesma guerra, toda hora, todo instante. Muda essa fita, irmão. E aí, está tudo bem? E aí, está tudo em paz? E aí, o filho está morto dentro de casa? Vai tudo bem. Eu tenho palavras de vida na minha boca. Você já pensou se olhar para mim, pastor, e aí, está tudo bem? Eu digo, meu irmão, eu quebrei o pé de manhã, de tarde, mexi a unha. De noite os cabelos caiu. Imagine, irmão. Embora isso aconteça, você não sabe. Embora as dificuldades aconteçam, mas você não sabe. Como eu também não sei as guerras que você enfrenta. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Sempre haverá uma palavra de esperança na nossa boca. Deus vai levantar gente que está vivendo guerras, problemas, adversidades, mas vai declarar com a sua boca: estou em paz, estou bem. Aí Deus vai falar com Moisés e disse: eu vou fazer chover pão. Eles estavam reclamando de uma coisa que já estava na agenda de Deus acontecer. Quando você reclama, acontecem dois problemas. Primeiro, você é ingrato com o que Deus já fez. E quando você reclama, você é ingrato com o que Deus está para fazer. Porque tem coisa que Deus está gerando, tem coisa que Deus está programado para fazer, mas você está reclamando. Quando um filho na nossa casa está reclamando que a gente está fazendo alguma coisa, e ele está dizendo: estou com fome, mãe. Estou com fome, eu quero comer. É uma reclamação aceita ou não? Geralmente não. Por quê? Porque eu não preciso chegar para o meu filho e dizer: fique tranquilo que amanhã você vai comer. Ele sabe que ele vai comer. Ele sabe que vai prover. Que adianta reclamar e no final vai dar tudo certo, do mesmo jeito. Sopra o vento na esquerda, sopra o vento na direita. Vem a dificuldade aqui, mas você come todos os dias. Você veste todos os dias. E mais, você não sabe o que Deus está preparando para você no amanhã. Então segura a tua boca. Faz como o salmista diz: Senhor, põe guarda nos meus lábios. Para quê? Para ter palavras de vida, somente de vida na minha boca. Porque você não sabe o que Deus está preparando para você. Você não sabe o que Deus está gerando na tua história. Há pessoas aqui que estão perto de receber milagres de Deus em sua vida, mas estão sendo tentadas a abrir a boca para reclamar. Fecha a porta da murmuração na tua vida, na tua casa, da reclamação, porque o que Deus está fazendo é coisa grande. Eu vou repetir: o que Deus está trazendo aí é coisa grande. Então, em vez de reclamar, comece a agradecer. Porque Jesus ensinou, mas fez. O que foi que Jesus fez no deserto? Tem quantos pães? Enquanto os discípulos disseram: que é isso para tantos? 5 pães e 2 peixes. Isso não dá. O que os discípulos disseram foi o seguinte: isso não dá para nada. Irmão, tem gente que pega o salário e diz: isso não dá para nada. Você acabou de amaldiçoar seu salário. Você sabe que é um princípio de abertura de porta na vida de um crente? Gratidão. Quem não está pronto para agradecer no pouco, não está pronto para ser colocado no muito. Chegou essa provisão. Amém, Jesus. Glória ao teu nome. Obrigado.
Eu vou fazer com que essa provisão se multiplique e chegue outra provisão na minha vida. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é poderoso. Essa geração está cometendo 2 erros: agradecendo pelo que Deus já fez, reclamando pelo que Deus já fez e reclamando pelo que Deus ainda vai fazer. Deus estava dizendo: eu vou fazer chover pão. Que é isso? Eu já vi chuva de água, mas chuva de pão não. O que Deus está dizendo é: os olhos de vocês ainda não contemplaram o que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Vocês não imaginam o que eu posso fazer, mas eu posso fazer. Eu vou fazer chover pão dos céus. Aí a Bíblia vai dizer que Deus faz uma promessa, que vai derramar o maná. Deus vai derramar. Só que Deus falou o seguinte: para esse maná cair na vida de vocês, ele vai cair. O maná vai chegar. Só que vocês precisam fazer 3 coisas. Quantas coisas? Quantas coisas? Primeiro, existe uma hora que o maná cai. Qual é a hora, pastor? Pela manhã. E pela manhã do judeu, não é pela manhã nossa, 9 horas, 8 horas da manhã. Pela manhã do judeu é ao raiar o sol. O que Deus está dizendo é: vocês vão começar o dia de vocês sendo alimentados pelo maná. Vocês vão iniciar o dia de vocês sendo providos pelo maná. Só que isso tem um problema. O que, pastor? Quem dorme demais não consegue pegar a hora do maná. Quem está distraído demais não consegue olhar a hora do maná. Quem está ocupado demais e desligado demais com outras coisas não consegue pegar a hora do maná. E quando eles chegavam lá, pastor, quando eles chegavam lá, se eles passassem da hora de pegar o maná, o que acontecia? O maná derretia por conta do sol. O que tem de gente comendo comida estragada, comendo comida derretida, achando que é alimento, não é brincadeira. Porque espiritualmente você é daquilo que você se alimenta. Então, quando você rola seu celular, você está se alimentando de alguma coisa ali. Irmão, como que tem gente que consegue viver sem um alimento espiritual? Como? Irmão, parece que tem uma parte faltando do meu corpo. Parece que tem uma coisa errada. Ficar sem meditar na palavra, ficar sem orar, ficar sem jejuar, ficar sem entrar em comunhão com Deus. Irmão, como é que tem crente que consegue passar 7, 8, 9, 10 dias sem comunhão com Deus, irmão? Sem ter um tempo de oração, sem ter um tempo de busca. É a hora do maná, é a hora de se alimentar, é a hora de ficar forte. Mas está sendo enfraquecido. Porque está se alimentando de um pão derretido achando que é maná. Isso não é maná não. Rios de Instagram não é maná não. Coisas que te arrepiam, músicas que você escuta que faz você se emocionar, não é maná não. Maná é a palavra, é o pão vivo que desceu do céu. Qual alimento você tem recebido? Como vocês têm se alimentado? Eu não posso estar atrasado porque o maná está caindo. Eu aprendo que as oportunidades de Deus têm prazo. Cuidado. Não é porque Deus te deu a oportunidade e deu certo que vai ser a vida toda assim não. Porque tem gente que já está abusando das oportunidades de Deus. As oportunidades têm prazo e têm hora, é pela manhã. Vai lá no maná pela manhã. Tem gente que Deus está saculejando assim, está acordando ele, dizendo, é a hora. E se passar, vai comer estragado. E se passar, não vai viver o que Deus tem. Então entra no prazo de Deus. O prazo de Deus para aquela vinha foi 1 ano. Quando Deus entrou naquela figueira, quando Jesus fala sobre aquela parábola da figueira, ele diz, deixa mais 1 ano. Tem gente que não sabe que Deus está dando um prazo. E você vive como quer, mas você está no prazo de Deus. Só que depois que finda esse ano,
A porta da graça, ela tem prazo para estar aberta. E quando ela fecha, não tem quem abre, irmão. Eu já vi pessoas à beira da morte dizendo, eu deveria ter feito. Só que essa é uma hora que não dá para voltar atrás. Quando o caixão fecha, quando a morte chega, não dá para voltar atrás. O que é que você está esperando para fazer? Enquanto tinha um homem na Bíblia preocupado com o que ia fazer, correndo de um lado para o outro, só correndo, Jesus olhou para ele e disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? O que Jesus está dizendo é, você está correndo de um lado para o outro, mas você está fora da minha vontade. Não confunda atividade toda hora, todo instante. Eu estou em atividade, eu estou em correria. Não confunda isso com vontade de Deus, não. Você pode estar parado e estar fazendo a vontade de Deus. Você pode estar correndo e estar fora da direção. Aproveite a oportunidade de Deus na tua vida. Sabe por quê? O maná está caindo. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você, autorizado pelo Espírito Santo. Nós estamos vivendo dias de maná. Aqui na REC. O maná está caindo. O fogo está descendo. As águas estão saindo do trono. A fonte está jorrando. Não faça como das outras vezes, não. Que você desperdiçou isso. Aproveita para se banhar nesse rio. Aproveita para comer dessa fonte. Aproveita para beber dessas águas. Como que Deus está fazendo um avivamento na vida de alguns e outros não participam? Como? Dentro do mesmo ambiente. Eu não quero estar atrasado para o propósito. Eu não quero estar atrasado para aquilo que Deus está me chamando para fazer. Eu preciso estar na hora de Deus. Outra coisa, sabe por que ele escolheu o maná pela manhã? Porque as primícias do nosso dia devem ser para Deus. Tem gente que acorda. Você sabe qual é a primícia do nosso dia? A partir de meia-noite. A partir de meia-noite começou um novo dia. Por isso que madrugada tem um segredo. Está escrito, o salmista Davi disse, os que me buscam de madrugada me acharão. Ô crente, Deus não está te chamando pela madrugada, que você abre o olho de madrugada, não é só para comer doce não. E nem olhar para a tela do celular com remela no olho não. Deus está te chamando de madrugada para tu dobrar esse joelho. Para tu chegar diante de Deus, que é um tempo que ninguém está falando contigo, não tem ninguém no WhatsApp te chamando, e tu dizer, Senhor, eu estou aqui. Tira um tempo com Deus. As primeiras horas do teu dia, as primícias do teu tempo, amanhã para eles, eram as primícias do tempo. Você tem que passar com Deus, irmão. Como é que eu acordo, saio por aí? Eu nem falei com Deus, eu nem me comuniquei com Deus, eu nem conversei com Deus, e eu já saio. Isso determina como será o meu dia. Mas experimenta passar com Deus. Venha o que vier, Deus já te avisou pela madrugada. Venha o que vier, você já está atento que vai se levantar uma guerra espiritual. Você está mais ligado, você está mais propício à voz de Deus, você está mais sensível. Tem um prazo. Diga para quem está do seu lado, não perca o prazo. Fale mais alto, não perca o prazo. Segunda coisa. Primeira coisa, pela manhã. Segunda coisa, colhereis do seguinte modo. Existe uma hora para colher. Segundo, existe um modo para colher. O maná não caía em qualquer lugar. Deus falou o seguinte: vocês estão na tenda, para colher do maná, vocês vão precisar sair da tenda. Para colher do maná, vocês vão precisar se mover em direção ao propósito. Sair da tenda é seguir a direção. Por quê? Só recebia provisão quem entendia a direção. Então tem provisão que não chegou na nossa vida porque está fora da direção.
Então quer dizer, pastor, que toda provisão que não chegou na minha vida é porque eu estou fora da direção? Não. Estou falando que existem provisões que não chegaram, porque Deus não alimenta propósitos errados. Ô irmão, se Deus tivesse feito o mar gerar peixe para Pedro, ele tinha entrado no barco de Pedro? Não, porque o barco estava tão cheio de peixe que não tinha lugar para Jesus. Aí às vezes Jesus tem que secar o nosso barco, que é para ele entrar. Vira para quem está do teu lado e diz assim: não espere Jesus secar o barco, deixa ele entrar agora. Deixa ele entrar, 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 deixa ele entrar. Porque se o barco de Pedro está cheio, Jesus, tem hora para o senhor não, vou viajar. Jesus, tem hora para o senhor não, já vim de uma viagem, já vou para outra. Jesus, tem hora para o senhor não, casa, partiu família, partiu final de semana, praia. Está tudo bem, está tudo em paz? Mas por que Jesus, por que em alguns barcos só funciona vazio para Jesus entrar? Tem que perder para Jesus entrar? Eu não quero isso na minha vida não, irmão. Eu quero que ele entre com o barco cheio. Jesus, quando o senhor entrar, eu tiro os peixes tudinho. Sai, sai demônio, sai terra seca, sai cão dos infernos, sai celular, sai isso aqui, sai. Jesus está entrando. Porque Jesus vai entrar com a bênção na minha casa. Quanto mais abençoado, mais cheio de Jesus. Para a bênção, mas vive mais bênção ainda. Por que tinha que sair da tenda e ir para a porta da tenda? Porque estar perto da porta não é estar na porta. Estar na igreja não é estar em Cristo. Ouvir a palavra não é receber Jesus no seu coração. Não é suficiente o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Só sentados e ouvindo é uma bênção, é o primeiro passo, mas não é tudo. Por quê? Está na tenda não é estar na porta. Está perto não é estar dentro. Eu posso estar perto e estar distante. Aí Jesus está dizendo: entra, levanta, vai para a porta da tenda, se dispõe, porque no reino de Deus a provisão está ligada a propósito. Deus não promete sustentar caminhos que Ele não mandou percorrer. Não é toda a conta que Deus paga não, viu? Tem conta que é a gente que paga. Porque Deus disse: ó Jonas, vai para Nínive. Não, eu vou para Tarsis. Vai para Tarsis, vai pagar a passagem, vai pagar o preço, vai pagar tempo dentro do propósito, e a conta é cara. Por quê? Deus não paga a conta de quem foge. É noite de você entrar. É noite de você se posicionar. Por quê? O maná está caindo na porta da tenda. Não basta desejar, é preciso caminhar na direção. Não basta saber. Irmão, saber não é tudo não. Sim ou não? Sim ou não? Saber não é tudo. Porque eu posso saber e não praticar. Eu posso saber e não fazer. Então não é o que eu sei, é o que eu faço com o que eu sei. E pensar que uma mulher que era prostituta, no livro de Josué capítulo 2, entrou. Mas um homem que era apóstolo, era discípulo, não entrou. Porque o que eu sei não é suficiente. Eu preciso entrar. Eu preciso acessar. Eu preciso me movimentar. Escute, você não vai crescer espiritualmente enquanto não se movimentar para isso. Tem gente que quer crescer espiritualmente parado, irmão. Não dá. Crescer espiritualmente exige renúncia, está no culto.
Você que está em casa, viu? Vocês hoje, agora não é para vocês não, agora é para quem está em casa. Ficaram em casa hoje. Tem gente que ficou com modo justificado. Mas tem gente que poderia estar aqui. Mas está querendo a direção. Como? Se não se movimenta para a direção. Eu preciso estar num lugar onde a bênção cai, irmão. Porque eu não posso. Antigamente tivesse um show no meio da semana, você não podia. Vai ter um negócio aí no meio da semana agora. Vocês sabem aquele negócio? Que o povo fica até 2, 3 da manhã, 4, 5. E tem gente que já emenda e vai para o trabalho. Aí chega na presença de Deus, eu não posso. Pode não? E você dava para Satanás mais do que você dá para Deus? Aumenta a tua entrega, irmão, está feio. Para de fazer corpo mole espiritualmente. Levanta! Para Deus eu posso. Sabe por quê? Quantas vezes eu tive a experiência de Deus acordar pela madrugada e eu dizer assim, vou nada orar, estou cansado, misericórdia. Quando eu deito para um lado que eu embolo para o outro, já sei. Se eu não orar, eu não durmo. Aí eu oro. Quando eu termino de orar, que a gente perde a hora, aí eu faço uma outra oração. Senhor, faz esse tempo que eu vou dormir ser mais suficiente do que o meu corpo precisa para descansar. Irmão, eu posso falar uma coisa para você? Já teve vez, era para dormir 3, 4 horas, dormiu 1 hora, mas parece que você dormiu a noite toda. Porque melhor do que aquilo que o homem pode fazer, a melatonina natural, tem uma coisa do céu que vem sobre as nossas vidas chamado renovo. Quando você está renovado, você vai para cima, você parte para a guerra. Porque há um renovo de Deus sobre a tua vida. Então levanta. O maná está caindo na porta. Mas se movimenta para que caia na sua vida também. Se está caindo na porta, eu preciso estar na porta. Eu preciso estar buscando, eu preciso estar à porta. Primeira coisa, tem hora. Segunda coisa, tem lugar, tem modo. E terceira coisa, tem limite. E aí eu encerro. O maná tem limite. Sabe o que foi que Deus falou? Vocês podem colher o maná. Vocês só não podem guardar para o próximo dia. Por quê, Senhor? Porque no outro dia vocês vão ter que voltar aqui para recolher de novo o maná. Sabe o que é que Deus está dizendo? O alimento de hoje não sustenta o alimento de ontem não sustenta a caminhada de hoje. O que tem de gente se alimentando de domingo para esperar o próximo domingo chegar para se alimentar de novo, Deus está dizendo, não serve. Tem que ser todo dia. Não adianta viver da experiência de ontem. Não adianta se alimentar do culto passado, da oração que fizeram no culto passado, da mensagem do culto passado, daquilo que Deus falou há alguns anos, da promessa que Deus te fez, que usou aquela pessoa. Não adianta, porque o Deus que falou ontem quer que você coma hoje. Se alimente hoje. Viva hoje. Busque hoje. O povo de Israel precisava colher todas as manhãs, porque Deus queria ensiná-los a viver na dependência diária dele. Deixa eu só abrir um parêntese. Dependência diária e provisão também diária, viu? Para de tentar controlar o teu futuro. Para de tentar querer que o dia de amanhã seja como você planejou hoje. Deus está dizendo, o pão é de cada dia. Ou seja, viva o hoje, porque amanhã Deus proverá. Que tem de gente que não consegue cultuar uma hora dessa, está aqui pensando, porque está preocupado com o maná de amanhã. Você está chamando Deus de incompetente? Porque se Ele proveu hoje, está trabalhando para prover amanhã. Esse não é o seu trabalho, ficar olhando o que Deus vai prover. O seu trabalho é fazer o que você tem que fazer. O meu trabalho é fazer o que eu tenho que fazer. Mateus 6,11, o pão de cada dia. O pão de cada dia. O pão de cada dia. Tem um pão, tem um maná. Eu não posso estar vivendo hoje preocupado com o maná de amanhã. Sabe por quê? Deus falou, se recolher além do que é para recolher,
amanhã amanhece estragado. Aí tinha alguém no arraial que quando ia recolher o pão, eu vou pegar logo essa parte, já que eu não sei como é que vai ser amanhã, eu pego a outra parte e já coloco aqui. Sabe o que significa isso? Excesso. Elimina os excessos. Tira os ruídos. Excesso de passado, excesso de futuro, excesso de presente, excesso, é toda hora excesso. Tira isso, irmão, da tua vida. Por quê? Se guardasse para amanhã, quando eles dormiam de noite, Deus fazia o pão apodrecer, criar bicho, porque não dava para guardar. Quem vive apenas daquilo que Deus fez ontem, corre o risco de não perceber o que Deus vai fazer hoje. O maná é de todos os dias. O maná é de todos os dias. Ô pastor, Deus ia derramar o maná. E por que Deus falou assim? Porque Deus é aquele que nos instrui. Porque não é porque vem do alto que é bagunça. Esses dias está sendo muito falado sobre o Brasil, pela Copa do Mundo que está chegando. Mas você sabe o que tem escrito na bandeira do Brasil? Haverá progresso, se houver ordem. Primeiro precisa ter ordem, para depois haver progresso. E por que na nossa vida espiritual nós queremos tudo bagunçado para querer viver o amanhã? Deus está dizendo: ô Ezequias, você está preocupado com a tua saúde de amanhã? Põe a tua casa em ordem hoje. Você está preocupado com o que vai colher amanhã? Colhe o maná de hoje e se alimenta hoje. E amanhã se alimenta novamente. Isso fala de duas coisas, tanto físicas quanto espirituais. Fisicamente, não se preocupe, o amanhã está na mão de Deus. E espiritualmente, não deixe o alimento de hoje servir para amanhã. Você orou hoje, mas se você não orar amanhã, você vai estar fraco espiritualmente. Você clamou hoje, mas se você não clamar amanhã, você vai estar fraco espiritualmente. Mas pastor, e para quem entendia todo esse processo? Vivia essa colheita maravilhosa do processo do qual Deus estava falando. Colhia o maná, experimentava o melhor. 6 dias colhendo, no sexto dia havia uma porção dobrada, porque no 7º havia descanso. Quando você desfruta daquilo que Deus tem, há uma recompensa. Interessante, está escrito na Bíblia. Irmão, o benefício de buscar a Deus é nosso. Sim ou não? Mas está escrito na Bíblia que existe uma recompensa para quem busca a Deus. E pastor? Deus é galardoador, livro de Hebreus, daqueles que o buscam. Sabe o que está escrito na Bíblia acerca do maná? E agora eu encerro. Vocês vão recolher por 6 dias, e no 6º dia, vocês vão recolher duplamente. Por quê? Porque no 7º dia, vocês vão descansar. Deus está falando o seguinte: vocês vão atravessar a semana inteira. Vocês vão atravessar de segunda a sexta. Vocês vão atravessar de domingo a sexta. Quando chegar na sexta-feira, vocês vão fazer 2 vezes mais. Vai se intensificar o que vocês estão fazendo. Vai se intensificar o que vocês estão trabalhando. Agora tem o seguinte: no 7º dia, depois dessa intensificação, vocês vão colher. Porque eu estou preparando um descanso para a terra de vocês. Pastor, não entendi nada. Eu vou falar agora para você. Você pode ir colhendo. Você pode ir buscando. Você pode ir se movimentando. Porque quando a guerra na nossa vida se intensifica, quando chega o 6º dia, que você tem que correr 2 vezes, que você tem que lutar 2 vezes, que você tem que estar forte no dia que é preciso estar, no dia que você quer estar fraco. Você está de pé no dia que você quer estar prostrado. Você não está aguentando no dia que é para aguentar. É o 6º dia. Porque o 7º dia do descanso está chegando. Eu estou falando para alguém nessa noite que está no limite. Eu estou falando para alguém nessa noite que está no limite. E Deus está dizendo: é no teu limite que eu estou chegando. Já é o 6º dia.
O sétimo dia do colher está chegando. O sétimo dia do descanso está chegando. Intensificou, pastor, minha luta. Essa intensificação é para dizer para você que o sétimo dia do descanso na tua vida, na tua história, na tua casa, na tua família, na tua parentela está chegando. E o meu nome será glorificado.